estudou com você, alguém que participou de um momento da sua vida, alguém que mora do seu lado, de repente agora está no juízo final, e você está lá. E essa pessoa que passou a vida inteira do seu lado, comeu com você, trabalhou com você, falou demais com você, ela está sendo condenada ao inferno. E ela de repente, ela está lá recebendo a sentença do lago de fogo eterno, do lago de enxofre. E ela olha para trás e vê você que falava que era cristão. E vê você que postava foto na igreja. E vê você que falava para outras pessoas de Jesus. E ela olha para você e começa a protestar contra você, dizendo: olha, você falou de tanta coisa comigo. Você falou de futebol, falou de amigos, falou de faculdade, falou de trabalho. Mas o que realmente importava era ter falado de Jesus para a minha vida. Se você tivesse me contado sobre Jesus, eu não estaria indo para um lago de fogo, para um tormento eterno, eu estaria na salvação com Jesus. Queridos irmãos, tem muitas pessoas do nosso lado que não conhecem a Jesus e que fazem parte do meu dia a dia. Falo isso por experiência própria. Há pessoas na minha escola que sentam do meu lado que ainda não conhecem a Jesus. E que, se não forem resgatadas pelo Evangelho, vão ir para uma eternidade de sofrimento no inferno, irmãos. A gente parece que a igreja se reprimiu em falar que existe condenação. E a gente tem que pregar isso porque, irmãos, é daí que também vem a certeza da salvação. Sabe, a gente precisa de uma geração de irmãos, de irmãs, de crianças ousadas na palavra de Deus. Você sabe o que significa ousadia? Ousadia significa valentia, coragem, determinação para fazer algo. Quando a gente olha para o ministério da vida de Paulo, nós vemos que Paulo foi um dos homens mais ousados no Evangelho. Você quer a prova? Atos capítulo 13, versículo 14. E Paulo e Barnabé pregavam com ousadia. Atos capítulo 14, versículo 3. E falavam ousadamente a respeito do Senhor. Atos 18, 26. E falava de maneira ousada quando entrava nas sinagogas. Atos 19, versículo 8. E eles entravam nas sinagogas e de maneira ousada pregavam sobre Jesus Cristo. Meu Deus, precisamos ter coragem de falar na rua, de falar na escola. Há um Jesus Cristo que salva, um Jesus Cristo que perdoa, há um Jesus Cristo que está disposto a te vestir novamente, a te dar uma morada, a te tornar um herdeiro do reino de Deus. Precisamos de ousadia. E para que ousadia? Para como falar de ousadia? O que eu vou falar com ousadia? Fale das promessas que se cumpriram na vida de Jesus. Para que você precisa de ousadia? Você precisa de ousadia para proclamar a palavra que está em Isaías capítulo 7, 14. Pois o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz, e ela terá um filho que se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Tenha ousadia para falar que uma virgem chamada Maria, ela concebeu um filho, e o nome desse filho é Emanuel, Deus conosco. Fale que Deus está presente conosco. Deus se revela por Jesus Cristo. Não estamos sozinhos, igreja. Sejamos ousados na presença do Senhor. Precisamos de ousadia para falar que o que estava escrito em Miqueias capítulo 5, versículo 2 se cumpriu. De ti, ó Belém, sairá o rei de Israel, aquele que as suas origens são desde tempos antigos, e ele é eterno. Precisamos de ousadia para dizer que tem um rei, e se é rei tem reino, e se tem reino tem salvação, e se tem salvação precisa de ousadia para pregar, precisa de ousadia para falar. Igreja, se encha de ousadia com o Espírito Santo. Abra a tua boca e pregue o Evangelho. Precisamos de ousadia para falar que a palavra de Isaías capítulo 53, versículo 5 se cumpriu. Pois ele levou sobre si as nossas transgressões, e por causa disso ele foi ferido. Levou sobre si as nossas transgressões, e por isso ele foi moído. E é hoje este castigo que nos traz a paz. Aleluia, aleluia. E pelas tuas pisaduras fomos sarados. E não apenas sarados, nós somos transformados. Aleluia. Fomos resgatados. Fomos achados. Fomos justificados. Fomos santificados. Seremos glorificados. Aleluia. Glória a Deus. Fale que havia um castigo que tinha o meu e o seu nome.
infame sobre aquela cruz, mas que Ele te substituiu naquele lugar. Você foi justificado por Jesus para ficar de boca fechada? Você foi levantado por Jesus para ficar quieto? Será que eu e você fomos substituídos para ficar fingindo que nada está acontecendo? Que existem pessoas indo para o inferno e a gente está aplaudindo? Sabe, irmãos, você foi comprado com sangue. Você foi justificado. Você sabe, a justificação é uma das coisas mais lindas. Ela é um dos pilares do Evangelho. E muitas pessoas não entendem muito bem o que é justificação. E é um pouco complexo. Mas havia sobre si uma condenação. Quando nós cometemos um crime, nós temos que ir a julgamento. Havia um julgamento sobre a sua vida, a qual você não tinha dinheiro para essa fiança. E na verdade essa fiança era impagável. Não havia um advogado que pudesse te representar. Você estava condenado em primeira, em segunda, em terceira instância a uma perdição. Mas qual foi o crime que eu cometi? O pecado. E sobre você não tinha nada que pudesse te livrar. Você quer ter a certeza que você era condenado a uma perdição eterna? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituição é algo que não tem como voltar atrás. Eu estava excluído do reino da glória de Deus. Não tinha como eu me reconciliar com as minhas próprias pernas. Quer uma outra certeza da condenação? A palavra de Deus nos diz, 1 João capítulo 1, versículo 8: pois se alguém confessar de sua boca que não peca, está enganando a si mesmo. Além de todos nós estarmos destituídos, não podíamos confessar que nós éramos salvos, éramos santos. Que é uma outra certeza da nossa condenação que nós tínhamos? João capítulo 8, versículo 34. Pois quem vive em pecado, esse sim é considerado escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Um escravo não tem autonomia sobre a sua liberdade. Ele tem que se sujeitar às algemas, ele tem que se sujeitar à cela. Eu e você éramos escravos. Não tinha fiança, não tinha advogado. Mas você quer ver as algemas serem desatadas? Você quer ver a cela sendo aberta? Você quer ver agora o boletim sendo queimado? Você quer ver agora a justificação na área chegando para te salvar? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois Ele nos libertou da maneira escura e pecaminosa na qual vivíamos. E através da justificação, que não foi comprada não com ouro, não comprada, mas com sangue precioso de Jesus. A fiança foi o sangue dele na cruz. Você quer a fiança sendo paga na Bíblia? 1 João capítulo 3, versículo 8. Pois quem vive em pecado é do diabo, pois o diabo, ele peca desde o princípio de todas as coisas. Mas para isso foi levantado o Filho de Deus, para que viesse e destruísse todas as obras do pecado. Que havia sobre a sua vida foi destruída pela cruz do Evangelho, chamada e representada por Jesus. Isaías capítulo Isaías capítulo 53, 44, 22, perdão, nos diz: portanto os nossos pecados foi varrido, aleluia, como a neve. Oh Deus de amor, aleluia, aleluia. Eu cobri vocês, eu paguei por vocês. Ele entregou o Filho dele por nós. Obrigado, Jesus. E agora, fomos justificados, o preço foi pago. E como nós vivemos agora? Vivemos conforme Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Porque eu perante a própria lei morri para a lei, a fim de que viva para Deus. Estou crucificado com Jesus Cristo. E agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E o viver que agora tenho nessa carne, vivo através da fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou em meu lugar. Agora não é mais eu que vivo, não é mais as minhas escolhas, eu estou crucificado com Ele. Eu não olho mais para trás, eu olho para o céu, eu olho para as almas que não conhecem a Ele, eu olho para as almas que estão condenadas, e eu quero levar aquele que com a tua graça restaura
carrega consigo a mensagem de autonomia para as cadeias serem quebradas, para as prisões serem destruídas. Olha o poder da mensagem que você carrega. E vamos ficar com a boca fechada enquanto tem almas precisando dessa mensagem? Ele te libertou da prisão para que você abra a sua boca. Ele arrancou as tuas algemas para que através das suas mãos você abrace mais almas. E fale que Jesus está voltando. Ele te tornou livre. Jonas 3, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Pois fui enviado a Nínive para pregar a mensagem que Deus tinha contra ela. Jesus, ele te levantou não para acariciar o mundo, não para abraçar o mundo. Ele te influenciou, ele te restaurou, ele te chamou para pregar aquele que destruirá o mundo, que destruiu o mundo naquela cruz. Você foi levantado para pegar aquele que em 1 Coríntios capítulo 15 olhou para o mundo, olhou para a morte e disse: ó morte, aonde você está? Deus. Ele tem poder de perguntar onde a morte se encontra, porque ela não foi capaz de vencê-la. Para ir encerrando essa palavra, você carrega consigo o Evangelho. E eu tenho plena convicção que, irmãos, o Espírito Santo tratou comigo nessa semana de uma forma. Eu passei por uma forjaria de Deus essa semana e na última semana. Só os meus pais e a minha família viu o que eu realmente passei, principalmente minha mãe. E eu tenho a plena convicção que um avivamento está chegando. Tem pessoas que dizem que Joel 2,28 já se cumpriu, mas a palavra diz que era nos últimos tempos. Não se cumpriu em Pentecoste. As palavras de Deus diz que haveriam sinais nos céus e na terra. Não houve esses sinais ainda em Pentecoste. Houve sim um avivamento, o batismo. Mas essa profecia é para os missionários da última hora. E eis aqui os missionários da última hora. Essa profecia é para os pregadores da última hora. E eis aqui os pregadores da última hora. Essa profecia é para a igreja da última hora. E cá estamos, a igreja do último tempo. Oh, glória a Deus. Essa semana eu reuni, para encerrar, eu reuni com 5 jovens de muita confiança. Graças a Deus eu tenho jovens na minha vida, como o Arif, como o Gabriel, que são de muita confiança. Jovens que são de uma outra cidade, uma cidade vizinha nossa aqui, de Várzea. Jovens que são muito da minha confiança. Eu chamei eles porque o Espírito Santo vem me dando uma visão de evangelização, porque a igreja se calou, irmãos. A igreja não está indo mais para a rua. E não é apenas a internet, precisamos do contato físico com as pessoas. Precisamos abraçar quem está perdido. Precisamos falar: olha, Jesus continua te salvando, meu irmão. E eu comecei a compartilhar alguns projetos com eles de evangelização. E a gente começou a sentir de orar. E a gente começou a orar. E de repente a gente estava numa cozinha orando. E o meu amigo, ele foi batizado com o Espírito Santo. E de repente uma irmã que estava numa casa do lado da que a gente estava orando, ela escutou a oração. Ela, sem perguntar, sem pedir nada, ela abriu o portão da casa, abriu a porta da sala. Ela disse: tem gente orando aqui, Deus está vindo mandar interpretar as línguas. Irmãos, eu quero te dizer o seguinte: vai essa palavra contigo. Esse mundo vai ser abalado pelo Evangelho. Você fala: mas como vai ser abalado? Tantas igrejas que não estão pregando mais o Evangelho, igrejas inclusivas que estão aceitando todo mundo, igrejas que em Jesus não é mais o centro. Irmãos, é nessa hora que Deus levanta os remanescentes, aqueles que permaneceram na palavra. Eu vou lhe dizer uma coisa, para encerrar: o Evangelho ele é comparado a um míssil. Ele é comparado a um míssil, mas por que ele é comparado a um míssil, pregador? O míssil de guerra, o míssil nuclear, ele é a arma de maior precisão que existe hoje em dia. Ele foi projetado para nunca errar o seu alvo. Mas você já se perguntou por que o míssil nunca erra o seu alvo? Porque sobre a ponta do míssil existe uma câmera. E essa câmera, ela dá uma visão para o piloto do avião, que geralmente sustenta o míssil, da onde ele está mirando. Então a câmera que está na ponta do míssil vai mostrar onde vai ser lançado o alvo. Só que ele tem que mirar. Não é só mostrar a imagem, ele tem que mirar. E a mira do míssil não é um círculo. A mira do míssil não é um triângulo, não é um quadrado. A mira de todo míssil é uma cruz. Aleluia! Sabe o que vai ditar se aquele míssil vai destruir o alvo? É se a cruz estiver no centro.
Oh, Deus. Você sabe o que vai ditar se o míssil do Evangelho vai destruir o pecado, vai destruir o mundanismo, vai destruir a prostituição, vai destruir as más companhias? É se a cruz for o centro da missão, é se a cruz for o centro do propósito. Por isso estamos numa geração que muitas vezes prega o Evangelho inclusivo, porque a cruz não está sendo o centro está sendo ela mesma, o centro está sendo os prazeres dela. Pecado significa errar o alvo, porque o míssil acerta o alvo e o pecado erra o alvo. Porque o centro do pecado nunca foi a cruz, foi a carne, foi a natureza. Oh, Deus. Então, irmãos, você carrega consigo o Evangelho. Evangelho no grego significa, no hebraico, perdão, em grego significa a palavra boas novas. Você tem uma boa notícia para dizer que Jesus ele continua no centro. Você tem uma notícia para entregar que Jesus ele continua no controle. Assim como foi dito aqui em 1 João 3, versículo 8 diz: Ele foi levantado para destruir todas as obras do pecado. Irmãos, não fiquem calados. Um avivamento está prestes a chegar. Profecias de mais de 100 anos estão se cumprindo na nossa nação. Em 1936, um profeta chamado Smith Wigglesworth disse que o que Deus estava fazendo na vida dele era apenas sinais de gotas comparado ao grande derramamento que haveria no Brasil. Eu estou falando de um homem que disse que o que Deus fazia na vida dele era gotas. Esse homem, pela fé e pelo Espírito Santo, nos cultos e nas pregações ressuscitavam pessoas mortas. Ele disse que era apenas gotas sobre o que viria na nação brasileira. Em 1970, Kenneth Hagin disse que assim como o futebol brasileiro encantou as nações, os jovens brasileiros irão abalar as nações com o fogo do avivamento. Em 1979, John Walker disse: o Brasil lançará jovens para um grande avivamento e despertará a fome de Deus em todas as nações. Em 1997, John Kilpatrick disse: os jovens brasileiros novamente farão milagres, profetizarão. Em 1999, Bob Jones, um dos grandes profetas que nós temos no mundo, ele novamente voltou a falar dos jovens. E haverá um movimento de jovens no Brasil que levará o Evangelho pelas nações e serão incendiadas pelo fogo do avivamento. Em 2008, o pastor Thompson dos Estados Unidos disse que levantará jovens brasileiros que irão abalar as nações. Existem profecias que homens e mulheres de Deus simples, sem glamour, sem luxo, irão levar o fogo do avivamento. Existem profecias que a nossa igreja, a igreja brasileira, será a igreja que os irmãos levarão e pregarão a mensagem da cruz e despertarão interesse sobre Deus. Irmãos, estamos chegando nos dias finais. A qualquer momento esse céu vai se rasgar e estaremos com Ele. Então, como esse é um culto de missão, eu quero encerrar por aqui. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Logicamente, irmãos, isso aqui é imaginação, tá? Não vai acontecer isso. Pelo amor de Deus, não levem ao pé da risca. Mas se você tivesse a oportunidade de souber que Jesus vai voltar daqui a 1 minuto, o que você faria? Se você tivesse a oportunidade de saber, se Deus te revelasse, assim, isso ludicamente falando, é uma imaginação, o que você faria? Ligaria para alguém? Faria uma publicação na internet? Sairia na rua gritando: Jesus está voltando, muda de vida, para de pecar, se arrependa. Mas agora já são 30 segundos, né? Que passou. Você só tem mais 30. E aí, o que dá para fazer, pastor? Só era um fogo de artifício? Não, saia do pecado, muda de vida, Jesus está salvando. Mas agora só são 10 segundos. Mas irmãos, 5, 4, 3, 2, 1, Jesus voltou, estamos com Ele, rodo do cordeiro, galardão para a igreja. Mas tem pessoa que estava do nosso lado e ficou. E aí? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Ele está voltando, mas ele ainda não voltou. Você tem tempo para fazer essa ligação hoje. Obrigado, Jesus. Você tem tempo para ligar, fazer aquela ligação ainda hoje? Você tem tempo ainda de pegar a bicicleta, pegar a moto, pegar o ônibus, pegar o Uber e ir na casa daquela pessoa? Você tem tempo de passar na casa de algum irmão que você vê que, pô, irmão, Jesus te ama, irmão, Ele quer te salvar. Ainda tem tempo, igreja. Tem tempo para anunciar ainda. Enquanto Ele não volta, não fecha sua boca, meu irmão. E é com essas palavras que eu agradeço a Deus e o amor representado por esta igreja. Que vocês continuem refletindo a marca de Jesus Cristo. Vocês são uma bênção.
Glória a Deus, me sinto privilegiado de estar aqui com vocês essa noite, amém? E toda a honra e toda a glória sempre seja dada a Ele. É com essas palavras que eu encerro a minha oportunidade e todo o louvor seja dado a Ele. Amém?